Um dia eu tinha chegado quase faltando 10 minutos para fechar o açougue, e eu vi que um dos rapazes que estavam saindo do açougueira, ele fez o sinal da cruz. Eu falei, nossa, que interessante, que bonito. Ele termina o trabalho entregando a Trindade. Eu falei, mas será que ele sabe que é isso que ele está fazendo? Assim, dessa maneira, assim, desse modo, queridos, o conhecimento da Trindade é uma coisa para a gente aprofundar durante toda a vida. Durante toda a vida. É como aquela antiga história de Santo Agostinho que a gente sempre repete, principalmente nesse dia. Que um dia ele estava andando na praia querendo compreender o mistério da Santíssima Trindade. Aparece um menino para ele. Aquele menino era como se fosse um anjo que ia, pegava um pouquinho de água, ia e colocava no buraquinho, ia e colocava no buraquinho, ia e colocava no buraquinho ali. E daqui a pouco o Agostinho pergunta, mas você não está vendo que você não vai conseguir colocar água? Quando você coloca, ele já some a água aqui. Não dá para você fazer um lago aqui, porque você vai e volta e já desapareceu. E aquele menino disse, assim também é a Santíssima Trindade. Não tem como abarcar com a nossa inteligência. E até a nossa inteligência tem que aprender a adorar essa Trindade. Mas não cabe na caixinha da nossa inteligência um mistério tão grande como o mistério da Santíssima Trindade. Por isso que a melhor atitude é a atitude de amar. E todo saber sobre a Trindade deve se tornar um saber amoroso, um saber que nos leva a adorar e amar cada vez mais a Trindade. Por isso, queridos, quanto mais próximos da Trindade, quanto mais unidos à Trindade, quanto mais entregues à Trindade, quanto mais poderosas serão as nossas relações, quanto mais fecunda será a nossa família, quanto mais unida vai aprender a viver a nossa família, e nós vamos aprender a viver os nossos relacionamentos. Porque o nosso modelo supremo é a Trindade. Até mesmo quando nós olhamos para um santo na igreja, quando nós veneramos um santo, quando nós nos lembramos da memória de um santo, nós não nos lembramos somente da pessoa, mas das pessoas da Trindade que fizeram uma obra grandiosa na vida daquela pessoa, que se abriu à graça da Trindade, que se abriu a essa intimidade da Trindade, porque não há santidade sem a Trindade na nossa igreja. E nós celebramos a santidade de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, celebramos isso, a santidade de Deus que transbordou. Isso, quanto mais unidos à Trindade, quanto mais fortalecidos por Deus para enfrentar esse mundo e as circunstâncias desse mundo. Falei, mas esse modelo é muito alto para mim. Como que eu vou me espelhar na Trindade? Como que eu vou me espelhar no Pai, no Filho e no Espírito? Eu tenho que me espelhar. Eu tenho que me espelhar no amor desse Pai. Eu tenho que me espelhar na entrega desse Filho que foi se doando, que foi se oferecendo, que foi amando, que foi reconciliando, que foi perdoando. Eu tenho que me espelhar na ação do Espírito Santo que sustenta a igreja, que fortalece a igreja, que dá dons à igreja, para que a igreja realize a sua missão. Eu tenho que me espelhar neles. Senão eu paro somente nos meus problemas. Mas eu sou uma pessoa pecadora, eu sou uma pessoa cheia de defeito, eu sou uma pessoa imperfeita, eu sou uma pessoa fraca, eu sou isso, e começo a olhar para mim ao invés de olhar para aquele que é o meu modelo principal, a Santíssima Trindade. E não existe na igreja outro modelo mais sublime do que a própria Trindade Santa. É com eles que
que nós vamos aprender, é com essas pessoas que nós vamos aprender a viver a unidade, a viver a fraternidade, a viver a comunhão, a viver o perdão. É com eles. Eles são a mais perfeita comunidade. E quando um homem e uma mulher, quando uma família se une e mergulha nesse mistério, queridos, eles se tornam uma família realmente fortalecida, revestida de um poder que não é somente um poder humano, mas um poder do alto. Um poder do alto. Pensamos essa Trindade, que cada dia mais possamos mergulhar na presença dela. Você tem acesso a essa Trindade a hora que você quiser. É claro que de maneira excelente, cada Santa Missa é um momento alto, é o cume, vamos dizer assim, é a fonte, o cume da nossa vida, da nossa comunhão com a Trindade. Mas na tua casa você pode entrar em comunhão com a Trindade, em qualquer lugar onde você estiver. Você pode ter instantes, ou você pode ter segundos, ou minutos, ou horas de intimidade com a Trindade, que habita dentro de você, que vive dentro de você, e você pode se entregar a ela, se render a ela e adorá-la e amá-la dentro de você. Você traz um tesouro dentro de você. Você traz Deus dentro de você. Olha que lindo, você traz Deus na tua alma. Deus quis habitar dentro de você. Por isso não perca tempo, às vezes emaranhado nos teus pensamentos, nas tuas angústias, nas tuas tristezas. Não, mas coloque Deus em tudo isso. Mas como que eu coloco Deus? Se colocando diante de Deus e adorando a Deus e dizendo a Ele: obrigado, Senhor. Obrigado porque no meio de tudo isso o Senhor está presente. E o Senhor vai me levar para frente com o seu amor. Eu convido você agora também. Falamos da Trindade. Porém o mais importante é estarmos com a Trindade. Convido você nesse momento a fazer essa experiência de se sentir amado pela Trindade aí onde você está. Eu convido você no instante a fechar os teus olhos. É você e a Trindade, é você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E adore essa presença da Trindade. E diga a ela simplesmente: eu te amo, Trindade Santa. E obrigado por me amar. Obrigado por fazer em mim a sua morada. Converse com ela um instante. Aí está tudo que o teu coração, a tua alma mais necessita, está aí dentro de você. Agradeça. Agradeça essa presença de Deus que jamais te abandonou, por isso você está aqui hoje. Te adoramos, Trindade Santa. Te amamos, porque habitas em nós. Amamos a tua presença viva, real em nós, na nossa alma. Te adoramos. No recolhimento do nosso coração. Como diz São João da Cruz, na capela interior da nossa alma. Te adoramos. Obrigado, Trindade. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor no interior de cada um de nós, que nos enche, nos preenche e nos transborda de ti mesmo.
terminemos essa homilia, queridos, glorificando a Trindade juntos, glorificando essa presença da Trindade que está conosco, que está em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado, Trindade Santa. Obrigado pela tua presença em nós. Amém. Em pé, renovemos a nossa fé, dizendo: creio. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, queridos irmãos. Hoje nós estamos diante daquele que para nós é o maior mistério de todos, o mistério da Santíssima Trindade. Talvez alguém pudesse dizer: mas Frei, o que nós vamos falar da Santíssima Trindade? Ela não é um mistério. Sobre o mistério a gente não fala. Não é bem assim. O mistério se deu a conhecer. O mistério da Trindade se revelou. E nós podemos sim falar desse mistério a partir de tudo aquilo que esse mistério da Trindade, que essas pessoas divinas foram mostrando, foram se revelando ao nosso coração. Por isso hoje nós nos colocamos diante da Trindade na mesma atitude que fez Moisés diante da passagem de Deus, aonde Moisés se prostra, se inclina, adora e invoca o nome do Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre o povo, suplicando o perdão dos pecados e pedindo a graça de que aquele povo, Moisés e todos aqueles que estavam com ele, fosse propriedade de Deus, se tornassem propriedade de Deus. Já o eram, mas que Deus pudesse novamente renovar no coração deles esta certeza: somos a parte de Deus, somos a herança de Deus nesse mundo, pertencemos ao Senhor nesse mundo. A melhor atitude, queridos, diante do mistério é adorá-lo, é contemplá-lo. A melhor atitude é louvá-lo, é trazê-lo dentro de nós com amor, com alegria e com gratidão diariamente.
E é maravilhoso ver isso, como a igreja nos ensina sobre a Trindade, nos mostrando que são três pessoas, mas o mesmo Deus e uma mesma natureza. Talvez alguém pudesse dizer, mas o Pai não é maior do que o Filho? Ou o Filho não é maior do que o Espírito Santo? Não, os três, diz a igreja, têm a mesma majestade. A mesma majestade. Por isso, para nós, o que a gente deve sempre ter um cuidado é não deixar que outras ideias vá entrando em nós de maneira com que a gente se afaste desse dogma da Trindade, dessa verdade da Trindade, e comecemos a acreditar em fábulas e comecemos a acreditar em ensinamentos produzidos pela cabeça humana. Porque, queridos, para nós a verdade é inegociável. Então, se alguém um dia bater na sua porta e dizer, olha, eu queria falar de Deus para você, mas não é o mesmo Deus que está com Jesus Cristo, o mesmo Deus que é o Espírito Santo, eu queria falar do Pai que é o Criador, mas não tem nada a ver com Jesus, que foi um homem que foi sendo melhorado e foi sendo santificado e depois foi reconhecido como uma pessoa muito boa, com ensinamentos muito bons, e de repente o Espírito Santo é uma energia que está por aí, e é uma energia que estava em Jesus, e é uma energia boa. Não é somente isso. A gente tem que ser capaz de ter um faro espiritual. Opa, peraí, isso daqui não é fé católica. Diante de uma fé que caminhou na história 2023 anos, eu fico com essa fé do que alguém que aparece do nada dizendo ter tido uma iluminação, ter tido uma revelação e que agora as coisas são diferentes. Não, obrigado. Eu quero ficar com a minha fé que foi provada, que foi comprovada, que foi testada, que foi colocada no fogo, e por isso me ensina um caminho seguro para o céu e para o coração de Deus. É preciso ter esse coração, essa mente desperta, queridos, para andarmos em comunhão com essa Trindade, que são pessoas que eu posso ter relacionamento. Porque a Trindade são pessoas que eu posso me relacionar. Eu posso me relacionar com o Filho. Eu escuto a sua palavra, eu comungo do seu corpo, eu bebo do seu sangue, eu me alimento dele mesmo. Eu posso me relacionar. Eu posso me relacionar com o Pai, sentir o Pai cuidando de mim, sentir o Pai cuidando das necessidades diárias da minha vida, sentindo o Pai me dando coragem para não desistir diante desse mundo. Eu posso perceber em mim a ação do Espírito Santo, que sempre me indica para o bem, que sempre faz com que a minha memória se abra a tudo aquilo que de bom eu já ouvi, tudo aquilo que de bom eu já escutei da palavra de Deus. Então o Espírito me recorda dessas verdades, para que o meu coração esteja ancorado nessa verdade. Então são pessoas com as quais eu não apenas posso, mas devo diariamente me relacionar, e que estão dentro de mim. Por isso, às vezes, nós temos algumas tentações que a gente deve aprender a desmascarar essas tentações. Ou às vezes vem algumas palavras na nossa mente que a gente tem que aprender, quando elas vêm na nossa mente, a dizer, bom, esse daqui, esse pensamento, esse sentimento é mentiroso. Eu não vou deixar com que isso ocupe a minha mente, com que isso ocupe o meu coração, porque não é verdadeiro.
Já se reparou que às vezes a gente corre o risco de dizer: eu estou sozinho, ou ninguém olha para mim, ou eu estou nesse mundo, parece que eu sou um filho assim jogado nesse mundo, ou Deus não me ama, ou porque Deus permitiu isso na minha vida, porque Deus permitiu, e começa a entrar uma certa dúvida venenosa no nosso coração, enquanto a gente deveria parar e conversar com esse Deus que habita dentro de nós, com essa Trindade que habita o nosso interior, e que São Paulo bem compreendeu quando ele diz na segunda leitura aos Coríntios: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos e cultivai a concórdia, vivei em paz. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Nós nascemos perfeitos? Não, nós não nascemos perfeitos, nós temos que ir nos aperfeiçoando, nos abrindo, é claro, a graça de Deus, mas o que vai nos tornar perfeitos, Frei, é o próprio Deus, é a própria Trindade, é o próprio Espírito Santo que vai nos unindo a Ele. Por isso que perfeição não é perfeccionismo. Eu tenho que fazer agora tudo certinho, tudo quadradinho, tudo bonitinho. Não, tem gente que às vezes tem até toque. Tem gente que não consegue dormir se não for ver se de repente tem que checar se a geladeira está aberta, se está ligado, né, o gás está ligado, e tem que dar aquela geral tudo, e depois vai dormir, depois acorda para ver de novo e fica naquela paranoia, que acha que alguma coisa vai acontecer e vai pegar fogo e vai não sei o que. Não, isso daí é outra coisa. Mas perfeição em Deus é fazer tudo unido ao Senhor, fazer tudo com o coração em Deus, fazer tudo segundo Deus, fazer tudo para a maior glória de Deus. Isso é perfeição. É que nas minhas ações haja uma intenção de fazer como quem faz com Deus, e não só a partir de si mesmo, visualizando seus próprios interesses e não a glória de Deus. Isso é perfeição. Estar unido a Deus. E isso deve crescer dentro de nós. E São Paulo hoje termina dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Um cumprimento que nós temos em todas as santas missas. O padre começa primeiro invocando o sinal da cruz, que é o sinal da Trindade, mas em forma de cruz, mostrando o quê? Mostrando a encarnação do Verbo. O Verbo que vem do seio da Trindade, que vem da comunhão com o Pai nos céus, que se encarna sobre a terra e derrama sobre o mundo inteiro, o sentido vertical e o sentido horizontal, ou seja, a Trindade abrange tudo e quer salvar tudo e quer santificar a todos. E depois a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ou seja, Padre e povo de Deus unidos na comunhão da Trindade. A palavra Trindade que significa, tríade e unidade. Três pessoas, uma mesma natureza, mas profundamente unidas. Por isso devemos sempre valorizar esses pequenos sinais, queridos. Às vezes eu vejo pessoas que antes de sair de casa ou saindo de casa fazem o sinal da cruz. Costumeiramente também acontece quando passam na frente da igreja,
ou quando estão saindo do seu trabalho também fazem o sinal da cruz. Nas refeições fazem o sinal da cruz ou fazem também uma oração. Ou seja, em tudo invocar a Trindade Santa. Ah, Frei, mas pode ser costume, a pessoa se acostumou fazendo isso, pode ser um gesto automático. Louvado seja Deus por esse costume, louvado seja Deus por esse gesto. Mas existe o que? Existe uma tentativa do que? De reconhecer que na Trindade e com ela eu estou vivendo. Um dia eu tinha chegado quase faltando 10 minutos para fechar o açougue, e eu vi que um dos rapazes que estavam saindo do açougueira